Olá. João Carreiro, cantor sertanejo, faleceu no início do ano de 2024. Alguns dias antes, eu tive dois episódios de premonição espontânea, referente a ele. Primeiro, uma certa manhã, eu vi na televisão uma reprise de uma entrevista com o João Carreiro. Teve um momento que ele falou de um período da vida dele, com depressão. Nesse momento fui surpreendido por pensamentos involuntários que insistiam em revelar-me uma mensagem sombria: ele vai morrer. Esse pensamento ficou ecoando na minha mente por um tempo. Achei estranho. Depois acabei esquecendo. Poucos dias antes da morte do cantor João Carreiro, eu vi uma foto dele na internet. De imediato pensei involuntariamente: ele vai morrer. Fiquei intrigado. Mas depois acabei esquecendo. Depois vi na televisão a notícia da morte do cantor João Carreiro, após uma cirurgia cardíaca. Premonição espontânea. Olá. Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira. Morreu no ano de 2024. Um dia antes, num determinado momento, ao ver uma foto do Silvio Santos ao lado do apresentador Faustão, de repente, ao dar um zoom na foto, isolando a imagem do Silvio, nesse momento passou em minha mente um pensamento involuntário que revelou-me essa mensagem: ele vai morrer. Procurei me desfazer dessa ideia, achando que fosse bobagem. Depois acabei esquecendo. No outro dia, deparei-me com a notícia da morte do apresentador Silvio Santos. Premonição espontânea. Olá. Ano de 2024. Uma tarde, casualmente, eu estava olhando televisão. De repente deparei-me com uma conversa num programa. De repente vi o Fábio Arruda falando sobre Silvio Santos. Durante esse momento, fui envolvido por um sentimento de pena. Na minha mente, uma mensagem involuntária insistia: ele vai morrer. Achei estranho, mas optei por pensar que fosse bobagem. Alguns dias depois, fiquei sabendo da morte do apresentador Fábio Arruda e fiquei surpreso. Lembrei desse pensamento sombrio que tive involuntariamente. Premonição espontânea. Olá. Ano de 2024. Alguns dias antes da morte do narrador esportivo Silvio Luiz. Uma tarde, deparei-me com um vídeo do Silvio Luiz na internet. O cenário do vídeo era o carro. Silvio Luiz gravou dentro do carro. Durante sua fala, fui envolvido por um sentimento de pena, seguido de um pensamento involuntário que insistia em minha mente querendo que eu ficasse ciente de um fato futuro: ele vai morrer. Achei estranho, mas depois acabei esquecendo. Achei que fosse bobagem. Alguns dias depois, a notícia da morte do narrador Silvio Luiz veio à tona na mídia, entristecendo muitos admiradores e fãs. Premonição espontânea. Olá. Ano de 2024. Christian, cantor e compositor brasileiro. Uma noite de domingo, eu estava olhando televisão. De repente deparei-me com um programa de charadas apresentado por Patrícia Bravanel. Estavam presentes dois convidados, o cantor Sérgio Reis e o cantor Christian. No momento em que a apresentadora do programa falava com o cantor Christian, nesse momento fui envolvido por um sentimento de pena, seguido de um pensamento involuntário que insistia em revelar-me uma mensagem sombria: ele vai morrer. Fiquei surpreso, intrigado, mas achei que fosse bobagem. Alguns dias depois, vi na televisão a notícia da morte do cantor Christian. Premonição espontânea. Olá. Naim, cantor popular brasileiro, morreu no ano de 2024. Alguns dias antes da morte do cantor Naim, eu tive duas premonições espontâneas. A primeira premonição foi quando eu assisti um quadro do programa do Ratinho na televisão. Um dos convidados era o cantor Naim. Num determinado momento, olhando para o cantor, fui surpreendido por um pensamento involuntário que revelou-me essa mensagem: ele vai morrer. Achei estranho, mas depois acabei esquecendo. Numa outra noite, uma segunda-feira, eu estava olhando o mesmo programa na televisão. De repente, durante uma brincadeira do apresentador Ratinho com um dos jurados, foi mencionado o nome do cantor Naim. Nesse exato momento ocorreu-me o pensamento premonitório: ele vai morrer. Achei estranho, fiquei intrigado. Dias depois, Naim foi encontrado morto em sua casa. Premonição espontânea. Olá. 2024. Alguns dias antes do atentado contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, num determinado momento ao vê-lo na televisão,
Fui envolvido por sentimentos estranhos. Deu-me a impressão que ele estava em risco iminente de sofrer algum tipo de agressão, mas era tudo muito nebuloso, nada muito claro. Até achei que seria possível quererem tentar algo contra a vida dele. Fiquei intrigado, fiquei pensando por alguns minutos, mas achei que poderia ser algo irrelevante. Dias depois, durante um comício, o candidato à presidência dos Estados Unidos foi atingido por um tiro de raspão na orelha. Por alguns detalhes não foi algo mais grave, mas houve duas mortes, do atirador e de um homem que estava na direção dos disparos próximo ao palco. Esse acontecimento deu um certo sentido àqueles pensamentos e sentimentos que tive dias antes. Premonição espontânea.